Vamos então falar sobre família. Vai ser um dos assuntos, da matéria de aconselhamento. Vamos ver vários assuntos, mas vamos começar falando sobre a família no plano de Deus, depois o marido e a esposa no lar, comunicação no lar, conflitos no lar, famílias e finanças no lar, saúde e sexo no lar, filhos e pais e como ajudar outras famílias. Basicamente, vai ser a lição de hoje, todos esses pontos, e eu espero que a gente possa passar por todos eles. Isso vai ser bom para o Brian, que vai casar em setembro, mas vai ser ótimo para nós que já estamos casados, resgatar aquele primeiro amor, aquelas primeiras obras que fazíamos quando ainda éramos namorados, O princípio de uma família feliz está nas Escrituras. Gênesis, capítulo 2, é a base. Se você sempre voltar para Gênesis, capítulo 2, e seguir aquelas orientações, você vai realmente construir uma família abençoada por Deus. Vamos ler duas passagens no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1 primeiro e depois Gênesis, capítulo 2, para você ver algo legal. Aqui, Gênesis 1, versículo 26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós temos a imagem de Deus, nós temos a semelhança de Deus. Tanto o homem quanto a mulher tem a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, não há espaço para superioridade ou inferioridade dentro do lar, mas igualdade. Funções diferentes, mas igualdade no valor. Nós temos o mesmo valor perante Deus. E disse: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, qual foi a única coisa que Deus não permitiu o homem dominar? A mulher. Por que os homens estão dominando as mulheres? Se Deus não permitiu isso. Deus não permitiu isso. Ele diz: domine tudo. Mas ele não falou a mulher. E a palavra homem aqui é no sentido de humanidade. Então, não é no sentido de macho, é no sentido de humanidade. Então, inclui a mulher. Deus criou o homem e a mulher para dominar tudo, não para dominar um ao outro. Existem mulheres dominadoras que desgraçam a família, como existem homens dominadores que também desgraçam a família. Então, Deus não permitiu isso. E ele então diz, verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. De Deus o criou, homem e mulher. Está vendo que Deus deu ao homem e à mulher o poder de dominar tudo, menos o poder de dominar um ao outro. Mas, infelizmente, o machismo e o feminismo estão tentando dominar um ao outro e, em vez de trazer harmonia no relacionamento, traz destruição e sofrimento. Disse mais: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Quem é para dominar? Homem e mulher dominando tudo.
homem e mulher multiplicando, homem e mulher fazendo com que a terra encha da sabedoria, do conhecimento de Deus, e inclusive de filhos, né? Sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimentos. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, os animais e os homens, aqui, homem e mulher, alimentava das plantas, certo? Nem os animais comiam outros animais, nem os homens comiam animais. Algo vai acontecer que os animais vão começar a comer os outros animais, e os homens também vai devorar outros animais, inclusive uns aos outros. E porque os homens começaram a devorar uns aos outros, eles se destroem e eles se consomem. Isso vale num ambiente restrito chamado família. Quando o homem quer dominar a esposa, eles vão se devorar, vão se destruir. Quando a mulher quer dominar o marido, eles vão se devorar, eles vão se destruir. Mas no princípio não era assim. Gênesis 2, versículo 18, Deus descreve de novo a criação em Gênesis 2, mas no verso 18, ele disse, o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Como eu já disse, essa palavra auxiliadora dá a ideia de subalterna, mas não é a ideia. A ideia é a outra face, na língua original. Então, quando você olha para mim, né, você deveria estar vendo Marisa. E quando você olha para Marisa, você deveria estar vendo Giovanni. É a outra face do homem, é a mulher. Não é inferior. É quando você olha, você vê a outra face. Deu para entender? Então não é questão de uma subalterna, que lhe seja idônea. De novo a palavra idônea, não é que ela vai ser capaz de ajudar o homem. Ela é capaz por si mesma, ela é completa, ela é a outra face. Eu prefiro essa expressão, a outra face. Só que às vezes você tem uma esposa espiritual, comprometida com o reino de Deus, comprometida com a família, e você olha para o marido dela e você não vê nada dela nele. Ele é irresponsável, não tem compromisso nenhum com Deus, nem com a família, nem com ninguém. É egoísta. Então ele não é a outra face dela, apesar de estar casado. E você vê também do outro lado. Então, o texto é forte ou não? Desmistificou essa ideia, né? Que o homem é o dominador do lar. Não é. O homem e a mulher têm a função de dominar tudo. Tem um problema no lar, os dois trabalham para dominar o problema e não se deixar vencer o problema, vencer-se pelo problema. Continua Deus dizendo: havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves do céu
e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma outra face. Quando você olha para o boi, você vê a vaca. Quando você olha para o porco, você vê a porca. São iguais ou não? Sim. A função é diferente. O nosso problema é que nós estamos do outro lado da queda do homem. Aí você olha para o boi e você vê ele rosnando em cima da vaca. E você ignora o fato que nós estamos do outro lado do pecado. Mas antes, os animais eram dóceis e eles alimentavam de plantas. Eles não se devoravam. Por isso que eu li o versículo Gênesis 1 primeiro. Por causa do pecado, alguns animais tornaram tão pecadores quanto os homens. Você tem animais assassinos que devoram seus próprios filhos. Você tem mães que devoram seus próprios filhos. Você tem animais tão violentos e você tem homens tão violentos. Você tem animais tão promíscuos que atropelam seus filhos para copular com várias fêmeas ao mesmo tempo. E você olha para os homens e você vê a mesma coisa. Então, o nosso problema é que nós estamos do outro lado do pecado. Aí você vê um animal rosnando, o galo, né? No galinheiro, com 10 galinhas. Mas no princípio não era assim. Por isso que eu li Gênesis 1. E aí, continuando o texto sagrado, Deus então fez o homem cair em pesado sono e o adormeceu. E tirou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e da costela o homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, disse o homem, de novo, é uma linguagem muito fraca. Sabe qual é a expressão no original hebraico? Uau! Era isto que eu estava procurando. Porque ele foi lá no boi, ele encontrou a vaca para o boi. Lembrando que não havia tensão entre a vaca e o boi, que era um estado de perfeição, antes do pecado. Ele foi lá para o macaco, achou a macaca. Não sei se eu posso usar essa linguagem. Ou seja, mas ele estava procurando. E para mim não tem igual. Não tem igual. Entre todos os animais havia um igual. Semelhante, mas igual. Semelhante porque a pavoa é diferente do pavão, né? Ela é fêmea. Mas era o outro, o pavão ficava abrindo aquele leque, né? Quando ele via a pavoa. Ou seja, mas ele não... E para mim? Então, no hebraico uau! Era isto que eu estava procurando. Então, Adão estava procurando uma igual a ele. Diferente, mas igual. Porque homem é diferente de mulher, mulher é diferente do homem, como o boi é diferente da vaca. Mas não havia tensão entre eles. Havia um estado de paz e de perfeição. Por isso que em Cristo, se nós estamos em nossos lares nos devorando, é porque Cristo não está lá. Na igreja, inclusive Paulo fala aos Gálatas, se vós vos mordeis e devorais, serais consumidos. Paulo falou isso à igreja aos Gálatas. E quando a gente pensa na igreja aos Gálatas, às vezes a gente pensa numa congregação. Mas não, a Galácia era um estado, uma região, e lá havia várias igrejas de Cristo naquela região. E Paulo está dizendo, se vocês se mordem, se vocês se devoram, então, essa maldade entrou depois do pecado na humanidade e também entrou nas nossas famílias. Mas em nome de Jesus nós temos que expulsar essa maldade das nossas casas para que haja paz. E o lobo possa dormir com a cordeirinha. Porque o lobo converte e se torna dócil. A leoparda pode dormir com o cordeiro, porque ela muda pelo poder do Evangelho.
e a paz no lar. Ok. Não existe, depois da queda do homem, família perfeita na Bíblia. Não existe. Me mostra uma. Nenhuma família é perfeita. As famílias na Bíblia, eles aprenderam a lidar com os problemas que surgiram depois da transgressão, depois do pecado. E nós temos que aprender a lidar com os problemas. Isso não quer dizer que nós temos que ser o problema ou piorar a coisa. Nós podemos aprender a brigar bem, sendo solução para o problema nas nossas famílias. Porque, sem entrar no mérito, porque os casais estão divorciando. E eu vou te dar 4 razões porque pessoas que não creem em divórcio estão optando pelo divórcio. Primeiro, falência emocional. As pessoas estão tão atarefadas e tão preocupadas com as coisas desta vida que eles não cuidam das suas emoções. Caem de exaustão, de estresse, de depressão, de angústia, e a falência emocional tem provocado divórcio a pessoas que não creem em divórcio. Eu não creio que o divórcio é a solução. Eu creio que ele é um remédio amargo, que às vezes tem que ser aplicado, mas não é a solução. É um remédio amargo, porque nós temos que preservar a integridade física e emocional das pessoas, em vez de preservar a instituição. E depois, quando tivermos uma aula só sobre a questão de divórcio, a gente vai ver isso. Que Deus preservou a promessa e não o casamento misto dos judeus. Então, emocionalmente, as pessoas estão falidas. Elas estão tão sufocadas com tantas coisas que o cansaço emocional está destruindo famílias. O ritmo da vida urbana é tão sobrecarregado de tantas atividades, de tantas exigências, que emocionalmente as pessoas estão destruídas. Paulo, mais tarde, vai descrever para a gente que o casal não pode defraudar sexualmente um ao outro, negando um ao outro o sexo. Mas muitos estão se defraudando emocionalmente. Pessoas não estão trazendo equilíbrio emocional para a família. O segundo problema, porque há tantos divórcios em pessoas que não creem em divórcio, não acreditam em divórcio, é por causa da confusão que se faz sobre a natureza do amor. Existem 21 palavras gregas para amor. Mas eu só vou citar 5, que é suficiente. Lembra que de uma palavra você pode fazer um monte na língua grega? Então, eu vou citar apenas 5 palavras. E, infelizmente, os casais, as pessoas estão fazendo uma confusão danada sobre essas palavras. A primeira palavra é epitomia, no grego, que dá a ideia de desejo violento. É aquele desejo violento que você tem para comer uma feijoada. E você come, não aguenta mais. Já fez isso? Você queria comer tanto uma lasanha, sua mãe fez, sua esposa fez, e você comeu e ficou empanzinado? É isso. Esta palavra eu chamo de desejo do tesouro dourado. A pessoa quer tanto intimidade sexual com a outra pessoa, que quando tem nojo. Tem um exemplo na Bíblia disso? Tamar, lembra? E Amon, lá em 2 Samuel. Eles eram meio irmãos. Se ele tivesse pedido Tamar em casamento a seu pai, ele daria. Mas ele queria tanto, que ele articulou uma situação, fingiu estar doente. Tamar preparou uma refeição, levou até a casa dele
e lá ele forçou ela sexualmente, e depois ele teve nojo. Ele queria tanto, mas depois que a possuiu, não é isso que acontece? As meninas se entregam aos rapazes, engravidam, o que os rapazes fazem? Cai fora. Não sejam bobas. Não se entregue antes do tempo ao seu, eu falo marido agora ou não? Futuro pretendente, né? Então, que é eptomia, então, é aquele desejo físico, aquele desejo violento, né? Que a pessoa tem e depois que consegue, não quer mais. A segunda palavra no grego para amor é eros, de erotismo. Eu traduzo como, imagine eu traduzindo na Bíblia, hein? Amor banana split. Está mais à base de paixão, de sentimento, de apetite, de desejo de unir a outra pessoa. Mas depois de satisfeito, cospe no prato que comeu. Eu já citei o caso de Amon e Tamar, lá em 2 Samuel, onde a paixão virou desprezo, virou ódio, né? A terceira palavra no grego para amor é storge. É aquele senso de pertencer, de afeição natural. É aquela tia que você tem, que eu traduzo, na minha Bíblia vai ser traduzido como amor tia Maria. Eu aguento essa tia uma vez por ano, por 1 hora no máximo, porque ela é chata. Mas tem a festa do ano da família, e eu sei que ela vem, então ela pertence à família. Tudo bem, mas eu aguento por 1 hora apenas. É a palavra estorge, que dá a ideia de pertencer, de afeição natural. Aceitamos as pessoas porque nos pertence. Você já viu aquele boneco de pinche, que parece que um coelho garra nele? Ele tenta tirar o coelho, mas não consegue? É essa a ideia, pertence. Não, é esse tipo de amor, de pertencer. Você tem um irmão, é chato, mas fazer o quê? É seu irmão. Aí você empresta a roupa para ele, você dorme no mesmo quarto, mesmo ele roncando, ele não lava o pé, tem um chulé, parece que é 3 gambá amarrado lá, você não sai do quarto. Pertence, você não tem o que fazer. É esse tipo de amor, né? Outra palavra é filéu, é amor, que eu traduzo como amor, equipe de quadra. Você já viu quando o time está ganhando, não mexe no time. O goleiro começou a tomar frango, troca o goleiro. O zagueiro não presta, troca o zagueiro. E infelizmente é isso que as pessoas estão fazendo. Né? Elas estão trocando de marido, trocando de esposa, trocando de pais. Tem filhos trocando de pais. Por quê? Porque às vezes esse amor é baseado em interesse. E se você não está me dando aquilo que eu tenho interesse, então eu te troco, coloco outro no lugar. Por isso que eu falei amor, equipe de quadra, para dizer que as pessoas vão trocando os jogadores, não é assim no time? O técnico, né? Às vezes é o melhor técnico do planeta, mas ele está perdendo, troca ele. Tem interesse. Por último, é a palavra ágape, que eu chamo amor, chuva no injusto. Sua esposa não merece o seu esforço. Chuva no injusto. Sua esposa não merece. Você levantar de madrugada, trabalhar debaixo do sol, sair debaixo de chuva, mas você a ama incondicionalmente. Seu marido não merece seu carinho, não merece seu cuidado, mas você o ama incondicionalmente. Não há merecimento aqui. Qual é o problema dos casais? Eles ficam no nível dos 4 tipos de amor que eu descrevi e nunca passa para o 5º nível.
Amor, chuva no injusto. Ele não merece, mas eu decidi amá-lo. Eu decidi amá-la. Eu decidi ser paciente com ela. Eu decidi ser tolerante. Eu decidi fazer-lhe o bem. Eu decidi levantar de manhã bem cedo, preparar o café, depois que ela me xingou no dia anterior, e levar para ela. Não depende da atitude dela ou dele. Simplesmente, eu a amo. Ponto final. O que sustenta o relacionamento conjugal é este amor. Chuva no injusto. Jesus disse que é possível amar inimigos. E Ele nos ordena a amar inimigos. Este amor é decisão, é vontade. E se você tem essa decisão, e se você tem esse compromisso com seu marido, com a sua esposa, você vai usufruir dos outros tipos de amor. Você vai sentir parte daquele homem, parte daquela mulher, pertencer. Você vai sentir aquele desejo violento de estar com aquela pessoa. Você vai sentir que vale a pena conviver e relacionar com aquela pessoa. Por quê? Porque antes do sentimento, você decidiu estar com. Então, quando você consegue decidir amar o injusto, o que você espera da sua esposa? Nada. E você dá 100% de si. O que você espera do seu marido? Nada. Mas você dá 100% de si. E quando eu dou 100% de mim a favor da minha esposa, o que eu ganho? Muita coisa. Mas não porque eu espero. Eu já tive mais ou menos 2 anos no meu relacionamento conjugal, nesses 34 anos de casamento, que nosso relacionamento não estava bom, nem havia relacionamento sexual entre a gente, por 2 anos, por causa de problemas pessoais. E eu tentando fazer coisas, ela tentando fazer coisas, porque nós casamos até que a morte nos separe. Só a morte vai nos separar. Mas nós passamos por um período de 2 anos, ou mais, um pouquinho menos, eu não posso precisar exatamente, mas num período bem longo, que nem havia toque, beijo, abraço ou sexo. Então, eu tomei uma decisão. Eu vou amar essa mulher incondicionalmente. Se ela quer que eu não toque nela, eu não vou tocar, porque eu vou irritá-la. Mas eu vou fazer coisas bem pontuais para ela saber que eu a amo. Primeiro eu negociei com ela. Desde que você entenda que eu te amo e que eu vou te amar até a morte, eu não vou tocar em você, eu não vou abraçar você, não vou, mas eu quero que você saiba que eu te amo. Desde que você entenda isso, beleza? Beleza. Então eu comecei a fazer coisas. Eu comecei a comprar palha italiana, que é um biscoito, gente. Mas eu pus uma nota de R$100 lá e dava para ela. Mas sem esperar nenhum obrigado dela. Nada. Depois de 2 anos, estavam nos abraçando, nos beijando, tendo intimidade sexual, nos amando de novo. E eu estou falando isso porque vocês, às vezes, quando nós falamos de casamento, as pessoas não são honestas para falar dos seus fracassos nos seus casamentos. Mas você pode passar por um período assim, sabia? E você tem que decidir que só a morte vai separar vocês. Você pode até orar por ela chegar mais rápido. Como eu orei. Mas não chegou não. Aí no outro dia eu sabia que ela gostava, só como exemplo, de um salmão.
Eu tenho uma foto dela com uma peça de salmão vermelhinho aqui na mão, assim, ó. Toma, meu. Mas não pega na minha mão, porque você não quer tocar em mim. Pega no salmão. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes quando a gente fala de família, as mulheres se apaixonam com a gente. Acho que a gente é perfeito. Não, se eu sou pior do que seu marido, é igual. Então não precisa se apaixonar por mim, não. Está vendo? Então, porque é o amor ágape que sustenta casamento. Não é o amor eros, que seria a área sexual. Não é o amor banana split, que você come e enjoa. Não é aquela ideia de pertencer. Não é aquela ideia de equipe de quadra. Quando está bem, estamos juntos. Mas quando está mal, você vai para a sua mãe e eu vou para a minha. Não, nós vamos ficar debaixo do mesmo teto. E vamos dormir na mesma cama. E vamos sentar na mesma mesa. Estamos perdendo a guerra. Mas não a batalha. E nós vamos ficar juntos. Não é amor equipe de quadra, que troca quando a coisa vai mal. Então, o terceiro problema, porque há tantos divórcios, para pessoas que não acreditam, é perda dos papéis. Perda dos papéis. Nós vivemos uma cultura instável, né? Que tudo está mudando numa velocidade astronômica, e os antropólogos, observando as civilizações que se perderam, eles concluíram que uma das causas que fez os maias, os incas e grandes civilizações, os vikings e outros, foi a perda dos papéis. Ninguém sabe quem leva o lixo para fora da casa, o homem ou a mulher. Está vendo? É o homem. E se o homem falar, é a mulher? A briga instaurada. Está vendo? A confusão. Não é melhor entrar em acordo? Né? Infelizmente, os papéis do homem e da mulher se perderam. E nós vamos resgatar esses papéis. O homem não é obrigado. Não é obrigado. Olha a palavra que eu estou usando. Lavar louças, lavar o banheiro. Mas ele é desafiado por Deus. Viver a vida comum no lar. Com discernimento. Então, se ele ama a esposa, ele chega em casa, a casa está uma bagunça, porque ela lutou o dia inteiro com as crianças e não conseguiu. O que ele faz? Ele critica a esposa? Ele chama ela de irresponsável? Não, ele começa a ajudar. Ele ama a esposa, ele ajuda, porque ele ama. Mas quando é obrigado, até faz, mas com certeza, ele vai dormir com o rosto virado para a parede. A mesma coisa. A esposa não tem obrigação nenhuma de pagar água, luz. Nenhuma. Responsabilidade do homem. Mas ela coopera. Ela ajuda. Mas ela não esconde atrás disso para dizer que o homem é obrigado a fazer isso ou aquilo. Mas se as mulheres são contentes com a vida humilde e simples que o marido pode proporcionar para elas, meu irmão, ela usa uma roupa simples, é a pessoa mais feliz do mundo. Que ela tem um homem que a ama, que morre por ela, que zela dela. Então é diferente de você trabalhar para apoiar o marido, é uma coisa. Para você viver o seu luxo é outra coisa. Tem mulher que trabalha só para comprar batom. E às vezes o marido está precisando de R$50, coitado, para pôr gasolina no carro, porque precisa ir no médico. Ela não dá não, irmão. O dinheiro é meu. É verdade. Então, está vendo? Uma coisa é a obrigação, outra coisa é o amor, a fé que atua pelo amor. Então, é uma coisa bem diferente da outra. E a quarta coisa que tem provocado o divórcio é a incapacidade dos homens e das mulheres de fazer uma decisão na sua vida irrevogável. Você já percebeu que a gente muda de emprego, muda de roupa, muda de cor de cabelo toda semana? Deus te deu o cabelo preto, aí você não está satisfeito, põe azul.
Aí você não fica satisfeito, põe um roxo. Aí você não fica satisfeito, põe um amarelo. Aí você não fica satisfeito, aí você rapa. Aí você não fica satisfeito, aí você põe uma peruca. Aí você não fica satisfeito, aí você põe um... Como é que chama aquele outro cabelo que você coloca? Aí você põe dread. Aí você fala, o cabelo é meu, é seu? Você casou? Seu corpo não te pertence mais? Então não casa. Se você quer que o seu corpo te pertence, não casa. Nem tenha filho. Porque o filho é outro corpo, não é seu. Se você quer ser livre, não casa. Porque você vai ter que prestar conta ao seu marido. Você vai ter que prestar conta à sua esposa. Porque é dos dois lados. Imagina eu saindo de casa de manhã, sumindo por uma semana, pego meu carro, vou para a praia, fico lá uma semana, não falo nada com a minha esposa. Quando eu chegar, eu tenho que prestar conta, né? Então, as pessoas perderam a capacidade de tomar uma decisão irrevogável. Chama um pedreiro para trabalhar na sua casa. Ele combina o salário, combina o material, começa a obra. 3 semanas depois, ele está reclamando do salário, está dizendo que cobrou pouco. Sofra o dano. Foi o preço que você deu. Então, por isso que está acontecendo o divórcio. Repetindo, emocionalmente as pessoas, as exigências da vida estão fazendo com que as pessoas quebrem emocionalmente. Ela confunde o que é amor. Paixão é uma coisa. E a paixão é burra, viu, irmão? Paixão é burra. Deixa eu definir paixão e amor. Paixão é burra. Paixão não vê os defeitos. E é verdade, irmãos. Porque nós confundimos a natureza do amor. E aí, quando nós entramos na realidade do relacionamento, uma coisa, meu irmão, é você encontrar a sua namorada no final de semana. Né? Uma outra coisa, irmãos, é que nós investimos em construir uma casa, em comprar um sofá, uma TV de 50 polegadas para a gente assistir filme, mas nós não investimos na intimidade. Quando você lê Deuteronômio 24, verso 5, está escrito assim, que o jovem recém-casado não sairá à guerra, nem se entregará aos serviços públicos, mas ficará 1 ano proporcionando felicidade à mulher que tomou. Deuteronômio 24, verso 5. Então, de quem é a responsabilidade de criar um ambiente saudável dentro do lar? Do homem, porque é ele que tem que proporcionar felicidade à mulher que ele tomou. Ela era feliz na casa do pai dela. Ela tinha o quarto dela, ela tinha as roupas dela, ela tinha a alimentação dela. Aí casa com o homem. E o homem não providencia nada para ela. Olha, Deuteronômio, capítulo 24, verso 5, diz que é da responsabilidade do homem proporcionar felicidade à mulher que ele tomou. 24, 5. Então, quando você olha para aquela passagem, você pode tirar 6 lições daquele texto. Primeiro, a importância do casamento. Principalmente nos primeiros anos, né? Por isso que sugerimos, essa é uma sugestão, que o casal só tenha filhos depois de 2, 3, 5 anos. Por quê? No início é para conhecer, para entender as necessidades um do outro, né? Então, a importância do relacionamento, a importância do casamento. Só que muitos já estão entrando no casamento com filhos. E aí coisa zanga, porque filhos demandam muito tempo, muita energia, muito dinheiro, e aí o casal não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o marido, e a coisa complica, né? Então, Deuteronômio é claro quando diz que é da responsabilidade do homem proporcionar felicidade à mulher que ele tomou. Você fala, mas você já falou isso 10 vezes, é verdade, porque a turma não ouve. Tem que repetir, né? Então, a importância. Outra coisa, equipe.
o Brian não vai casar contra a Thaís, é a favor, Brian. Mas você olha para os casais, parece que é um contra o outro. Um quer ferrar o outro. A mulher só queima o arroz para picardia. O marido chega tarde porque não quer estar com a esposa. Parece que são inimigos. Mas nós temos que entender que a equipe, e a equipe não deixa o outro para trás. Investimento na intimidade. Se você não dá importância ao seu casamento, você não vai investir na intimidade. Se você não entender que sua esposa faz parte do time, quando os filhos vêm, que os filhos também fazem parte do time. Às vezes tem filhos, parece um sanguessuga, só suga do pai e da mãe, não dá nada. É equipe, família é time. Conhecimento, tempo para conhecer um ao outro. E falando em conhecimento, eu quero falar que a esposa tem 5 necessidades maiores que você, como marido, precisa suprir. E o marido tem 5 necessidades maiores que você, como esposa, precisa suprir. O esposo precisa suprir essas 5 necessidades maiores. E o marido precisa suprir essas 5 necessidades maiores. E quando você olha para elas, uma casa com a outra. Dá casamento, perfeito. Então, porque às vezes nós achamos que minha esposa é igual a mim. Como é que ela é igual? Ela é negra, eu sou louro de olhos azuis. Já mostrou a diferença. Né? Ela tem seios, apesar que o meu está desenvolvendo com o tempo. Mas ela já desenvolveu de uma vez, né? Ou seja, nós somos diferentes. Então, quais são as 5 necessidades maiores da esposa? Carinho e afeição. Quando você para ouvir sua esposa, quando você procura o conforto dela, quando você protege ela, quando você providencia segurança financeira para ela, quando você aprova ela, elogia ela, ela sente amada. Então, maridos, abrace, beije, elogie suas esposas ou suas namoradas. Né? Você só não pode ter relacionamento sexual agora, porque você não é casado. Né? Então, evite os beijos, porque o beijo é o primeiro passo para o ato sexual. Então, a mulher, ela sente realmente amada do marido quando ele providencia atenção, conforto, aprovação, segurança, ela vai sentir amada. Por outro lado, o marido vai sentir amado pela esposa quando ele é realizado sexualmente. Mas olha como uma coisa casa. Se você dá atenção e carinho, e você aprova sua esposa, você providencia segurança, você sai com ela de mãos dadas pelo quarteirão e anda com ela de mãos dadas, você ouve, ela vai ter dificuldade para ter relacionamento sexual com você? Não. Só que nesta matéria, nós somos o sexo frágil. Quando nós estamos unidos sexualmente com as nossas esposas, nós sentimos um orgasmo. A esposa pode sentir até 7 orgasmos numa relação sexual. Nós somos a parte mais fraca. Nós somos como fogão a gás. Nós acendemos porque nós somos excitados sexualmente pelo olhar. Gente, eu estou numa aula de faculdade. Então, pelo amor de Deus, né? Que ninguém saia daqui escandalizado, né? Então, nós somos atraídos pelo olhar. Por isso que daqui a pouco nós vamos falar da importância da esposa ficar bonita para seu marido. Vai de touca para o banco, para o gerente do banco. Vai de touca para pegar o ônibus. Vai de touca para... Mas em casa, solta o cabelo, fica linda para o seu marido. Não quer andar de touca? Vai lá para o gerente do banco. Ele não tem que saber que você é bonita, não. Seu marido que tem que saber. Né? Mas isso a gente vai falar depois. Mas a esposa não. A esposa é como um fogão a lenha. Já tentou pôr fogo no fogão de lenha? E a lenha é molhada, tá? Você tem que secar
para pôr fogo. Então começa cedinho. Quando você levanta de manhã, já prepara o café, já leva para ela. Antes de sair para o trabalho, dá um beijo, né? Fala, eu te amo. No meio do dia, liga. Estou sentindo sua falta. Vai pondo fogo nessa lenha, meu irmão. Durante o dia inteiro. À noite, as brasas estão prontas para assar o churrasco. E não apaga, não. Sério. Por quê? Porque a mulher excita sexualmente pelo carinho, pela atenção, pelo elogio, pelo presente. Não tem que ser coisa cara, não. Faça alguma coisa. Se as duas coisas funcionam, tanto a esposa quanto o marido, sexualmente vai se realizar. Número 2, a mulher precisa de diálogo, comunicação. Você perguntar para um homem como foi o seu dia, ele vai dizer, bom, a mulher topeira. Eu quero saber o que você fez meio-dia e 1. O que você estava fazendo 3 da tarde? Ela quer saber o que você fez, os detalhes e os tintins. Então, para adiantar o seu lado, já põe uma cadeira lá no quarto e senta. Fala, mulher. Fala. O que você quer falar? O que você quer saber? Você já adianta o seu lado. Seja inteligente como a serpente. E simples como a cobra. E as esposas sejam sábias. Coloca um profeta mudo de Deus lá no quarto. Uma cadeira. Um profeta mudo. Antes de você vir para a cama, senta aí. Porque você tem que me ouvir. Seja inteligente, como a serpente, como a pomba. Aí o marido chega em casa, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, não quer saber o que aconteceu. Aí quer ter romance. Vai ter? Nada, né? Não vai ter. Mas por outro lado, o marido tem a necessidade que a esposa esteja bonita para ele. Como é que eu vou olhar para a sua cara 1 hora para te ouvir? Se você está com remela no olho, com bafo de onça, com cabelo cheio de ovo, me ajuda aí, ué. É ou não é? Então, fica bonito para o seu marido. O nosso presbítero que faleceu, só de casamento, ele tinha 65 anos. Ele trabalhava como caminhoneiro, né? E ela nunca sabia a hora que ele ia chegar em casa. De manhã até a noite, de madrugada. Ela está no salto alto, batom na boca, cabelo esticado, vermelho, que ela gostava de pintar cabelo vermelho. Brinco. Falei, eu tenho que ficar bonito para o meu marido. E no velório ela estava assim. 65 anos arrumando tudo dela. Aí as esposas casam e viram um cubo velho dentro de casa. Sabe o que é cubo velho? Sabe, né? Que pão mofado, velho, dentro de casa. Uma touca parece um trombadinho. Então, você quer que seu marido te ouça, não quer? Então fica bonita para ele. Vai ter algo agradável para olhar. Próximo. Toda mulher quer que seu marido seja honesto com ela. E essa honestidade não é só na área sexual, na área financeira também. Muitas esposas não sabem o que o marido recebe, como ele gasta o dinheiro, para onde que vai, para onde que não vai, o que ele ganha, o que ele não ganha. O dinheiro é dele, ele que trabalhou, ele acha que não é da esposa e, confusão na certa. Então, dá essa abertura para a sua esposa saber de tudo da sua vida. Se você quer que a sua esposa não saiba algo da sua vida, não faça. Porque se você fizer, você precisa compartilhar com ela. Então não faz. Tá bom? Porque ela quer que você seja honesto, aberto com ela, transparente. Qual marido aqui chega em casa num dia que ele foi tentado sexualmente pela secretária da empresa? Tentado é diferente de pecar, tá, gente? É bem diferente. E ele chega em casa e fala, olha, esposa, hoje meu dia foi difícil. Porque a secretária deu de cima de mim, falou coisas, eu fiquei tentado. Qual marido já fez isso? Que dia que você fez isso, Cláudio? Nunca. 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 E qual esposa que chegou em casa um dia que o chefe deu de cima dela e falou, mas hoje meu chefe deu de cima de mim, mas eu falei com ele que eu não troco
o meu Fusquinha para um Cadillac. Eu prefiro o meu Fusquinha. Qual esposa? Está vendo que falta transparência? E nós somos tentar no nosso ambiente de trabalho? Seja honesto, irmão. Somos. Mas qual de nós chegamos em casa e compartilhamos isso com as esposas ou com o marido? Ah, não vou falar com ele não, porque vai ficar com o senhor e vai mandar eu sair do emprego. Não, irmã, vai aproximar de você, vai saber que você é honesto. Que você prefere o Fusquinha em casa do que uma BMW fora. Fusquinha atravessa deserto, BMW não, meu irmão. Põe uma BMW no deserto para você ver. 5 quilômetros ela pifa. Põe um Fusquinha para você ver. Ela corta o deserto da Saara todinho. O que você prefere, um Fusquinha ou um BMW? Eu prefiro o Fusquinha. Vou trocar não, bobagem. Você é doido? Outra coisa, em relação a isso, o homem, como eu já falei, precisa e necessita de uma esposa atraente, bonita. Por quê? Porque ele a secretária dele é lindona lá, viu? Não vou falar mais nada. Aí você fica em casa igual um cubo velho. Você vai perder. Próximo ponto é que a mulher precisa de segurança financeira. Não é quanto você ganha, mas é como você gasta e como ela participa ali do orçamento familiar junto com você. Por outro lado, o marido precisa que você seja uma boa dona de casa, porque ele trabalha lá no alto forno, 3.000 graus Celsius, para trazer o sustento para casa, para trazer o sabão para casa, para pagar água, e você está desperdiçando. A torneira está aberta, o sabão está derretendo lá no banheiro, a geladeira já virou uma selva, né? A cenoura já deu folha, a beterraba já deu folha, a carne já apodreceu. Sério. Só que fala, puxa vida, para eu comprar essa carne eu tive que trabalhar 2 horas. Eu não estou falando de uma vez ou outra, de um descuido, de um pano elétrico, não, eu estou falando de constância. Por último, a mulher precisa que seu marido seja comprometido com a família. Que, nessa ordem, esposa e marido, primeiro, sem eles não tem filhos. Segundo, filhos. Então vamos pôr Deus. Deus é o soberano, né, da família. Deus é aquele que gerencia a nossa família, todos nós somos sujeitos a ele. Então, aí vem a ordem de prioridade. Esposa, marido, primeiro. O marido tem uma necessidade, o filho tem uma necessidade. Atende a necessidade do marido primeiro, depois você atende a necessidade do filho, porque o filho é segundo. Terceiro, igreja. Inclusive a Bíblia fala que os casados, lá em 1 Coríntios capítulo 7, cuida de como agradar a esposa e cuida de como agradar o marido. Os solteiros cuida de como agradar o Senhor. Então quem devia estar trabalhando dia e noite na igreja? Os solteiros. Porque o marido tem que cuidar de como agradar a esposa e a esposa tem que viver por como agradar o marido. 1 Coríntios 7. Você pode anotar e depois conferir. Quarto, trabalho. Até porque se você não trabalhar, você não tem como sustentar a esposa, né? Não tem como sustentar os filhos, não tem como apoiar a igreja. Então, trabalho. Quinto, amigos. Se você inverter isso aí, dá errado. Tem gente que põe os amigos primeiro, não põe? Tem gente que põe o trabalho primeiro, não põe? Aí não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. Tem gente que põe a igreja primeiro, não põe? É igreja. Aí não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para trabalhar, não tem tempo para nada. Então, é nessa ordem aí. Por último, falando do marido, o marido, eu já falei do apoio doméstico, né? O marido está lá trabalhando para trazer o sustento para casa, e se a esposa está desperdiçando, ela fala, puxa vida, né? É fácil você gastar menos dinheiro fazendo essa pergunta. Quantas horas de trabalho eu vou ter que trabalhar para comprar essa caneta? Um dia. Não, obrigado, caneta. Não quero não. Um dia? Uma noite acordado para comprar uma caneta? Estou fora. Deixa eu comprar um lápis. É só meia hora de serviço, eu consigo pagar ele. Beleza.
Começa a perguntar quantos dias de trabalho você tem que trabalhar para conseguir alguma coisa. Você vai começar a valorizar seu dinheiro, vai comprar menos coisas supérfluas e vai comprar realmente coisas que fazem diferente na sua vida. Então, por último, o marido tem a necessidade de ser admirado, respeitado, apreciado pela sua esposa. Aí a esposa está falando mal do marido para a vizinha. Aí a esposa está falando mal do marido para outra irmã. Aí a esposa está falando mal do marido para a mãe dela. Um belo dia descobre. Nada fica escondido, irmão, nessa terra. Nada. Aí um dia, alguém encontra com seu marido e fala, nossa, sua esposa te pintou como um demônio. Falou que você é isso. Você acha que vai ter prazer de voltar para casa? Se ele é fraco na fé, ele começa a ficar mais tempo no trabalho, ele começa a ficar mais tempo conversando com os amigos depois do trabalho, aí ele começa a frequentar um barzinho aqui, começa a tomar uma timbuca ali, mesmo que ele seja fiel sexualmente, ele começa a sair de casa. E vice-versa. Né? Se você falar mal da esposa para alguém, um dia ela descobre. Sempre vai ter... A gente tem essa tendência, vou te contar um segredo, você não conta para ninguém não, tá? Porque você é minha melhor amiga. Eu só vou contar porque você é minha melhor amiga. Aí eu conto. Só que a melhor amiga dela é a Tatiana. Aí ela chega para a Tatiana, vou te contar um negócio, porque você é minha melhor amiga. Não sou eu que sou o melhor amigo dela. Ela que é a minha melhor amiga. Ela conta para a Tatiana. Só que a melhor amiga da Tatiana é a Paloma. No final, todo mundo está sabendo. Os melhores amigos. Então, irmão, os sexos têm diferença. A mulher quer carinho, afeição. Ela quer diálogo. Ela quer que você seja honesto com ela. Na área sexual, na área financeira, na área das suas fraquezas, das suas tentações. Ela quer que você dê segurança financeira para ela. Uma senhora, antes de eu casar, uma senhora idosa, ela chegou para mim e falou assim, filho, deixa eu te falar um negócio. Quando a fome bate na porta, o amor pula a janela. Então nunca deixa faltar nada na sua casa. Se vira. Você vai casar, não vai? Vou. Trabalha em 3 empregos, 4, 10, mas não deixa faltar nada na sua casa. Pode faltar para você, mas para sua esposa e para os seus filhos, não. Então, a mulher necessita de segurança financeira e que o marido seja comprometido com a família. Por outro lado, o homem casa para ter uma vida sexual ativa. Isso não quer dizer que a mulher não quer isso, mas isso não é a prioridade. Prioridade é ser romântico, respeito, diálogo, amor. E aí o sexo seria uma consequência. O homem não, o homem casa, é a causa do casamento dele. O homem precisa de uma companheira, né, que o apoia, que o encoraja, que o estimula. Uma esposa atraente, que cuide bem das coisas do lar e que ele seja admirado, respeitado pela sua esposa.